Boa noite. Que bom que você está aqui para mais um dia da nossa semana. Essa semana tem sido uma bênção para mim, de verdade. O fato de que as minhas semanas de oração como pastor normalmente acontece dentro da minha própria cidade. Então eu acabo almoçando em casa, jantando em casa, só indo para a igreja. O fato de eu ter me deslocado até aqui e estar tendo o privilégio de almoçar e jantar com os irmãos está sendo uma bênção para mim. Ontem eu jantei na casa da irmã Léo Vegilda. Ela duvidava que eu lembrava. Ela falou: pastor, eu não vou nem falar meu nome, que você não vai decorar. A irmã está aqui, paga minha promessa, que eu falei que eu ia decorar o seu nome. E sobrenome é interessante, né? Que eu morava em Ipatinga, Minas Gerais. E em Ipatinga eu fui pastor de colégio, fui pastor de igreja, fui distrital, fui tudo. E quando me casei, minha esposa tinha antes de me casar, quando a gente era noivo, minha esposa tinha 5 cachorros em casa. E aí, quando a gente casou, a primeira coisa que ela falou, antes da gente brincar, de pensar em ter filhos, ela falava que a gente tinha que ter o quê? Tinha que ter cachorro. Daí a única coisa que eu falei para ela, eu falei assim, cachorro tudo bem, mas eu não vou gastar um centavo comprando cachorro. Eu voltando aqui, hoje de manhã fui com o pastor Tiago para Rio Preto, voltando de Rio Preto eu falei para ele que eu sou bem econômico, sabe, gente? Sou econômico. Eu falei, não, a gente não vai gastar nenhum centavo com cachorro. A minha cunhada, a irmã da minha esposa, ela é veterinária. E ela tem alguns cachorros que ela faz, e ela vende e tal. Ela vende um cachorro a R$5.000. Quando eu falei, ai meu coração, R$5.000, eu falei, não quero um cachorro desse, né? Eu quero um cachorro. E eu pensava, eu tinha algumas regras para cachorro. Eu falava para ela, olha, eu quero ter um cachorro fêmea, porque dizem que marca menos território. Vocês me entenderam, né? Falei, tem que ser fêmea. E eu queria com cara de boladão, assim, cara de mal. Para eu andar na rua, as pessoas andarem no outro lado da rua, entendeu? Era isso que eu queria. Queria cara de boladão, pitbullzão assim, e tinha que ser fêmea. Essa é a regra. E de graça. E aí a gente casou, primeiros meses de casado, aquela coisa. E aí de vez em quando aparecia aquele cachorro, sabe aquele cachorro que você fala assim, cara, não compra o coração da minha mulher não, sai daqui, você não é você. Não é, porque eu afinal de contas queria fêmea e cara de boladão. Eu lembro, dia 23 de setembro foi o dia, a gente morava perto de um parque em Ipatinga. Então todo dia, por volta das 7 horas, eu terminava minhas coisas, ela terminava as coisas dela, e a gente ia para o parque dar uma volta, conversar e tal. E naquele dia, na frente de casa, um maluco desceu a rua de casa a uns 70 km por hora. Uma via de 30, 40, aquelas vias normais de residencial. Ele desceu com tudo e nessa que ele estava descendo em alta velocidade, ele quase atropela um cachorro. Na verdade, aquilo não era um cachorro. Era um ser moribundo. Ele consegue fugir, minha esposa só fala assim, ai! Ele tinha 2 opções, ou ele fugia para um lado ou fugia para o outro. Adivinha para que lado ele fugiu? Para o braço da minha esposa, né? Malandro. E esse camaradinha, né? Sem pelo, não tinha pelo, de tanta sarna que tinha. Cara de dó. Vocês sabem que já assistiram Shrek? Sabe o gato? Aprendeu com esse cachorro. Aprendeu a fazer a cara de dó com esse cachorro. Ele fez uma carinha de dó,
Daí minha esposa, ai, peraí, vou pegar uma aguinha e uma comidinha e um paninho e tal, não sei o quê. E eu só falando assim, irmã, lembra da regra, tem que ser menina e tem que ser boladão, não pode ser esse cachorro aí. Dela, não, eu só vou, ele só está assustado. Daí ela pegou água, comidinha para ele e tal, não sei o quê, um paninho. Ela deixou na frente do prédio, o paninho, a água, comida, e a gente foi para a nossa caminhada. Caminhada normalmente ficava uns 20 minutinhos, quis dar 2 voltas no parque para ver se dava um tempo e o cachorro quando voltasse tivesse ido embora, né? Malandro que sou. Quando eu voltei, ela já começou a prosear assim, lindo. Ela é uma menina muito verdadeira, né? Ela, lindo, e se o cachorro estiver lá? O que tem? Se ele estiver lá, ele está lá, ué. Não, mas se ele estiver com frio. Eu falei, gente, você mora aí em Patinga, Patinga é quase Catanduva, 30 graus na sombra todo dia. Eu falei, não vai estar com frio não, pode ficar tranquilo. E eu falando assim para ela, não tem jeito, não vamos pegar esse cachorro. Não vamos pegar esse cachorro. E aí quando eu volto, o Ferinha está onde? Agora ele já tinha feito cara de dó. Agora ele entrou num outro estágio. Ele começou a tremer. Eu falei, você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Ele começou a tremer e tal. Eu falei, vou tomar meu banho. Já fui, decidido, não quis nem olhar para o cachorro. Ela pega o celular, faz chamada de vídeo com a irmã, que é veterinária. Olha, ele está morrendo, ele não sei o que e tal. O que a gente faz com ele? Ai, pelo amor de Deus. A irmã é igual, né? Incentiva. Fala assim, não, leva ele para o hospital. Isso já era umas 8:30 da noite. Eu tomei meu banho, sentei na frente do sofá, a gente já tinha jantado, então liguei a TV, estava passando um jogo qualquer. E não era o jogo do meu time, não era um jogo que eu me interessava, mas como eu sabia que o que estava acontecendo lá fora interessava, que eu não queria acontecer, eu fingi que aquele jogo era o melhor jogo que tinha. Daí ela senta do meu lado, e eu aqui, concentrado no jogo que nem me interessava quem era. Sei lá, América Mineiro e Fortaleza. Não me importo. Nem se fosse meu time hoje eu estou me importando, mas... E eu lá, concentrado. E ela, amor, sabe o que é? Ele está tão doentinho. Vamos ajudar ele. Daí eu falei, daí eu calculei na minha cabeça, né? Eu falei, eu vou ter que responder essa mulher, que senão ela vai me importunar a vida toda. E ela falou assim, uma amiga minha, eu já conversei com a minha amiga, existe um hospital popular aqui, veterinário, da prefeitura, e o plantão é só R$50. Daí eu olhei assim para ela e falei, interessante. Os homens vão me entender o que eu estou falando. R$50 para você ajudar um ser humaninho e ainda ter uma noite de paz com sua esposa, é de graça. De graça. Eu falei, R$50? Tá bom, a gente vai. Eu não tinha chegado perto do cachorro ainda. Quando eu cheguei, ele não só era feio, ele era fedido. Abri os 4 vidros do meu carro, falei, pega uma outra toalha. Não, pega um lençol. Enrola esse cachorro inteiro aí, coloca na frente, não me coloca no banco do meu carro. E a gente vai. Chegamos lá, o médico, o veterinário chegou, fez um exame rápido, e aí a gente só achou que era sarna, aquelas coisas rápidas. E aí ele bateu o olho e falou assim, o senhor é o dono do cachorro? Não, acabei de pegar, nem é meu, é da vida, né? Esse cachorro tem leishmaniose. O senhor quer fazer eutanásia ou tratamento? Eu já cheguei para ele e falei assim, de quanto a gente está falando?
Ele falou para mim, não, é que a eutanásia é, sei lá, agora não vou lembrar, R$200. Então, tá aí o tratamento dele, R$2.000. Eu lembro que era 10%, era uma coisa assim. Se era 100, era 1.000, era uma coisa assim. Daí uma coisa que estava me custando 50 conto, já tinha pelo menos quadriplicado o preço. Eu olhei para ela olhou para mim, e agora ela aprendeu com o cachorro a cara de dó, né? Porque ela olhava para mim e fazia. Prometeu mundos e fundos para o cachorro, falou, não, eu vou postar na internet, vamos fazer vaquinha, as pessoas vão ajudar. Eu caí na besteira, né? Eu falei, não, a gente vai fazer o tratamento. A gente, quando eu tive que dizer sim, e eu fui dizendo sim, meu orçamento virou para aquele cachorro de um dia para a noite. Hoje ele está em casa. E vocês querem saber o nome que a gente deu para ele? Léo Vegildo, brincadeira. Cleiton. Meu cachorro chama Cleiton. E sabe o que é o pior? Na minha igreja tem um ancião jovem que chama Cleiton. E aí quando ele ficou descobrindo, todo mundo dava risada, ele comprou um cachorro, sabe qual é o nome do cachorro dele? Nicolas. Essa é uma pequena história que vai ilustrar um pouco sobre escolhas. Eu não queria escolher, mas toda vez que a gente diz sim para alguma coisa, a gente acaba dizendo não para outras coisas. Toda vez que minha esposa chegava em mim e falava lindo, e tentava me seduzir e tal, eu acabava cedendo, eu acabava dizendo sim. Eu acabei dizendo não para o meu sonho de ter uma cachorra fêmea e cara de boladona. Agora tem um cachorro macho que gosta de marcar o território. A casa é minha, mas parece que ele marca como fosse dele. E ele tem uma cara de dó que vocês precisam ver. Se vocês me pegarem meu contato, ele está comigo, uma foto do WhatsApp, é eu e ele. Mas eu não gosto dele não. Minha esposa fala, diz que a gente já está com ele, vai fazer 1 ano, né? E aí o sonho da minha esposa é ouvir que eu amo o cachorro. Ela fala que você ama ele. Eu falei, não amo ele. Eu amo você, mas o cachorro não amo não. E ela, ai, isso me machuca, fala. São escolhas. E eu queria falar sobre escolhas. De alguma maneira nós escolhemos fazer as coisas, seja por incentivo de alguém ou por desejo pessoal, mas nós escolhemos. Eu queria que você abrisse num livro diferente da Bíblia. É o livro de Ageu. Para você que vai ter dificuldade de achar, ele é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Você pega de trás para frente, Malaquias, Zacarias, você vai chegar em Ageu. Ageu capítulo 1, no verso 1 em diante. Ageu capítulo 1, no verso 1 em diante, diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo, pausa. Eu preciso dar o contexto desse texto. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. O povo de Israel foi levado ao exílio babilônico. O templo foi destruído pelos babilônicos, por Nabucodonosor. Durante 70 anos eles ficaram no exílio. Mas o profeta Isaías tinha profetizado antes mesmo de um cara nascer, cerca de 180 anos dele nascer, 130 anos, perdão, antes de Ciro nascer,
Isaías tinha profetizado que Ciro libertaria o povo do exílio. E Jeremias disse com uma profecia que seriam apenas 70 anos que eles ficariam no exílio. E no final desses 70 anos, Ciro, ele promulga uma lei autorizando Zorobabel e Josué, liderando todos os judeus que gostariam de voltar para Jerusalém. E ele promulga essa lei, e com essa lei, Zorobabel e Josué lideram o povo de volta para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. Só que Ciro, ele é o grande imperador do Império Persa. E depois dele vem um camarada chamado Dario. Então você precisa entender que quem autorizou eles voltarem para Jerusalém foi Ciro. Mas logo depois de Ciro, você tem Dario. E aí a Bíblia vai dizer que no primeiro dia do 6º mês do 2º ano, ou seja, 2 anos e meio do reinado de Dario, Deus ele então levanta o profeta Ageu, com uma nova mensagem para o povo. Vocês entenderam? É um contexto bem específico, mas ele vai tirar algumas lições para a gente sobre escolhas. O verso 2 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Verso 3: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Na sua Bíblia talvez esteja escrito apaineladas. Enquanto minha casa continua destruída, agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Existe um pouquinho de sarcasmo aqui. Deus olhando para o povo e falando assim: quem falou para vocês que chegou o momento de você cuidar da sua casa ao invés de cuidar da minha? O apainelado, gente, que está ali, fino acabamento, que está na sua Bíblia, eram os painéis entalhados de madeira no interior das casas. Ou seja, eles estavam vivendo em puro luxo em suas casas. Era isso que a Bíblia quer dizer. E Deus chegando para eles fala assim: então quer dizer que não é tempo de levantar a minha casa, mas a sua tem que estar nos trinques. É mais ou menos isso. E é interessante porque essa visão, ela existe até hoje, sabia? Quer ver como? Nós espiritualizamos muito algumas coisas que fazemos. Nós somos especialistas em espiritualizar. Eu já ouvi gente falando assim: ai pastor, eu estou esperando no Senhor. Eu não sei ainda como eu vou servir a Deus, eu estou esperando Ele enviar um chamado especial para mim, então eu estou esperando no Senhor. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você assistiu TV essa semana? Por acaso você ouviu uma voz do alto, do céu, falando assim: Tiago, você precisa assistir mais televisão? Por acaso você ouviu uma voz do alto falando assim: eu acho que você está precisando comprar um sapato novo. Eu acho que você precisa assistir aquela série que todo mundo está falando. Por acaso Deus, Ele falou isso para você? Mas quando é as coisas de Deus, a gente de alguma maneira espiritualiza, fala: nossa, eu estou esperando Deus me dizer o chamado. Talvez você se batiza, vem para a igreja e ainda fala assim: pastor, ainda não encontrei meu ministério. Deus ainda não se revelou meu ministério. Deus ainda não falou o que eu tenho que fazer. Mas é interessante, né? As suas coisas, as coisas que você quer fazer, Deus nem precisa falar, você vai lá e faz. Percebe que não é muito diferente do que acontecia aqui no tempo de Ageu?
Nós, como seres humanos, gostamos de dividir a nossa vida. Quando é algo que nós queremos, Deus não precisa falar. Mas é quando não queremos, de alguma maneira, Deus tem que falar do alto, usar pessoas, sermões, semana de oração, vigília, pessoas falando, e de alguma maneira a voz do alto falando: filho, levanta da cadeira e faça alguma coisa para o meu reino. Aí você entende, Deus falou comigo. Precisa de tudo isso acontecer? Precisa de tudo isso acontecer para que você entenda de alguma maneira que você precisa colocar o chamado de Deus em primeiro lugar? Sério, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Espere o inesperado, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui em minhas mãos um poder. E vocês vão ver que não é qualquer tipo de poder, não. É um poder diferente. Vocês não sabem o que vai acontecer. É legal a expectativa, porque nenhum de vocês sabe o que vai acontecer. Contemplem a minha criação. Nenhum de vocês tinham pensado nisso. Só eu. Eu que preparei a tesoura, preparei o papel, e eu, em minha mente, pensei: vou fazer um boneco. Nenhum de vocês pensou. Nenhum de vocês saiu de casa hoje pensando: no meio do sermão eu vou pegar uma tesoura, vou pegar um papel. Nenhum de vocês pensou, apenas eu. Isso faz de mim criador sobre essa criatura que eu criei. Agora vamos imaginar que de alguma maneira essa criatura começa a viver. E tenta pensar na diferença que vocês viram eu criando ele. Vocês viram que eu peguei o meu tempo, meu talento, eu gastei um tempo planejando, e de alguma maneira, essa criatura, ela resolve seguir vivendo o caminho dela, e se sobrar um tempinho, ela dá para mim. Faz sentido? Eu casei no dia 22 de novembro de 2020, eu falei para vocês, e eu tive foi um casamento bacana. E eu dei sorte. Eu dei muita sorte. Porque eu tinha a única responsabilidade. Minha esposa escolheu tudo. Cor, cerimonialista, música, o salão. Ela escolheu tudo do casamento. A única responsabilidade que eu tinha que escolher, sabe qual que era? Lua de mel. E era pressão, né? Porque eu não podia errar. Não podia errar, era a única coisa. Você só tem uma única coisa, e a única coisa que eu tinha era a lua de mel. Eu procurei, eu tinha um orçamento limitado, né? Pastor novo, e aí eu fui para um lugar, uma promoção absurda. Fomos para a Bahia, um hotel na Bahia, fantástico, foi maravilhoso. Um dia, como a gente estava na Bahia, eu cheguei para o pessoal do hotel, eu falei: o que vocês me indicam para jantar? Não, janta em tal lugar que lá serve um peixe. Um peixe, e dá para 2. E aí eu fui para esse lugar. E eu tenho falado, mas vocês precisam ouvir isso da boca da minha esposa. Gente, eu como muito. Não só pelas roupas que vocês estão percebendo que está ficando apertada, mas eu sempre comi muito. E quando eu vi o peixe, eu vi que não ia dar. O que eu faria? O que a gente faz quando vem uma porção que é para 2? E aí o que você faz? O que você faz quando você ama outra pessoa? O que você faz Você fala assim: linda, pode se servir primeiro. Ou você chega, come, e se sobrar alguma coisa, você deixa para ela.
Mas não é isso que a gente faz com Deus? A gente vive a nossa vida e aí o que sobra a gente dá para Ele. Está aqui, Senhor, 15 minutos de meditação. Está aqui 3 minutos de oração. Está aqui 10 centavos, 10 reais de oferta. Está aqui, Senhor, o que sobrou, peraí. Quantas vezes você veio sábado de manhã, viu o Provide Verde e lembrou que você tinha que ofertar. Daí viu que tinha no bolso, tinha 2 reais e você botou nas salvas. Você acha que Deus precisa disso? Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Deus não precisa disso. Deus não precisa nem de nós para pregar. Deus precisa de coração transformado. De pessoas que entendem que não é eu comer o peixe inteiro e o que sobrar eu dou para Ele, aí chegar, Senhor, toma aqui, ó, em primeiro. E aí o que sobrar? É por isso que chama Senhor. Já parou para pensar que a gente chama Deus de Senhor? Porque Ele é dono, pelo menos deveria, né? Mas aí o texto continua, porque Deus Ele explica, e Ele vai falando que Deus Ele se importa tanto com o povo, mas isso não é capaz de convencer eles, então Deus causa algo. O verso 6 em diante, diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o e coloca numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa que meu templo ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Até os homens e o gado, o trabalho da mão deles, da mão de vocês foi prejudicado. Sabe o que é isso? É uma síndrome que Deus colocou no nosso coração, que se não é tratada, ela vira crônica. Sabe qual é o nome dessa síndrome? É a síndrome do e se. Você fala assim: e se eu tiver um salário de 10 mil, eu não vou precisar de mais nada. Daí você tem esse salário, o que acontece? É suficiente? Ah, mas se eu tiver aquela moça, eu não preciso de mais nada. Daí você conquista, casa, fica casado 10 anos com ela, daí você pensa: e se eu não tivesse casado com ela? Porque nada te satisfaz. É como se você corresse atrás do vento. Jesus ele teve uma conversa com a mulher samaritana, e aí ele fala assim: eu tenho uma água viva, que quem bebe dela jamais terá sede. Por quê? Porque a água que bebemos aqui é como o vento, Deus faz dissapar, a gente bebe e continua o quê? Com sede. Isso por quê? Porque nossas prioridades estão erradas. É isso que Jesus está falando. Nós temos escolhido errado. Nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que devemos fazer, sabemos que devemos colocar Deus em primeiro lugar, mas escolhemos errado. Como? Simplesmente buscando os nossos interesses em primeiro lugar. E deixando o interesse de Deus em segundo plano. Deixa eu tentar fazer você entender melhor. Tenta imaginar que você está dirigindo. E esse carro, você dirigindo, representa a sua vida. Daí você ouve sobre Jesus, o que Ele fez na cruz, o que Ele representa para você, e você fala: puxa, eu quero Jesus na minha vida. Daí você para na igreja, abre a porta do passageiro, do carona, e fala: Jesus, entra no meu carro, entra na minha vida. Algumas pessoas fazem assim, eles abrem um porta-mala e falam: Jesus,
Entra no porta-mala. Por mais estranho que essa ilustração pareça, é assim que muitas pessoas lidam com Jesus hoje. Sabe como? Quando eles estão dirigindo e aí causa um problema, eles querem que Jesus esteja no porta-mala para consertar, como se Jesus fosse um step na vida espiritual deles. Você às vezes até coloca Jesus no carona, liga o ar-condicionado para ele, e ainda fala assim: Jesus, qual a música que você quer que eu escute no meu carro? E muitas pessoas acham que é só mudar os gostos musicais, que Jesus já está no carro, já está na vida. Não é isso. Jesus, ele não é o Senhor da sua vida se ele entra no carro. Esse tipo de atitude é você querer Jesus na sua vida, mas querer que ele seja seu escravo. Deixa eu falar uma coisa para você: o Deus Criador do universo jamais será escravo do ser humano. Deus Criador do universo jamais será escravo do ser humano. E a gente continua vivendo como se Jesus de alguma maneira possa ser colocado dentro do meu bolso, dentro de uma caixinha, que aí em qualquer momento que eu precisar, eu acesso, Jesus me salva no momento de desespero. Meu pneu furou, Jesus troca, Jesus faz isso. Deixa eu falar uma coisa: se você não parar o carro, sair dele, entregar a chave nas mãos dele e falar: Senhor, toma o controle da minha vida, assuma o volante, ele não vai ter controle sobre você. Ele não vai ser senhor sobre você. Porque ele anda na velocidade que ele quer. Porque de vez em quando a gente fala: ai, Senhor, está muito rápido. Alguém chega na igreja e fala: meu amigo, você se batizou, Manu, você se batizou sábado. E aí alguém chega para você: Manu, você já deu estudo bíblico? Você fala: não, Senhor, está rápido demais. Peraí, como assim? É Ele que dirige sua vida agora. Ele anda na velocidade que Ele quer. Ele para aonde Ele quer. Ele abastece quando Ele quer. Ele coloca a temperatura do ar na que Ele quer. Ele escolhe a estação da rádio que Ele quer. Por quê? Porque Ele tem o controle e a chave da sua vida agora. Essa é a diferença. Só que a gente continua vivendo como se Jesus estivesse no carona. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E de alguma maneira, quando ele fala aqui, ele fala assim: se vocês não colocam eu em primeiro lugar, quer saber? Eu dissipo. Só que um engano que nós temos é achar que quando eu não entrego a chave do carro para Deus, eu fico no controle. Mesmo que eu não entregue a chave do carro para Deus, Ele continua no controle. Você já viu piloto de autoescola? Já viu carro de autoescola? Lembra? Você acha que você está no controle, mas a qualquer momento o instrutor pode fazer o quê? Ele freia. Você pensa que você está no controle, mas quem está no controle? O instrutor. É isso. Jesus sempre vai estar no controle. E de alguma maneira a gente acha que a gente consegue estar no controle. E a gente pensa: nossa, eu consigo controlar, eu consigo fazer. Você acha que de alguma maneira você pode segurar o volante e ninguém pode tirar do caminho? Isso nunca aconteceu na história. Por que você acha que poderia acontecer agora? Mas eu gosto do que acontece na história. Verso 12 diz assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe a mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. 23 dias depois,
3 semanas depois, quando Deus reclama, ei, não tem ninguém trabalhando, 23 dias depois, está todo mundo fazendo o que Deus queria. A Ellen White vai dizer que o profeta mais bem-sucedido de Israel é o profeta Ageu. Nenhum outro profeta você tem 100% de acerto. Ageu, ele foi um profeta onde ele traz a mensagem e 100% do povo aceita. Imagina se hoje, eu com essa simples mensagem e a igreja, 100% da igreja de Catanduva, ouvisse e obedecesse ao Senhor a partir de hoje. A gente está aqui num auditório, numa igreja, várias pessoas, várias famílias diferentes, várias histórias diferentes. Vamos imaginar que a gente sai daqui a partir de hoje e você resolve obedecer ao Senhor. Eu gosto porque esse texto vai falar que eles obedeceram. Isso é importante, porque eles foram exortados, eles ouviram a mensagem e aí quando eles ouvem a mensagem, eles resolvem obedecer. Sabe o que a gente faz? A gente reflete. Você provavelmente saiu ontem refletindo, hoje você vai sair refletindo na mensagem, conversando com um ou outro e fala assim, nossa, a mensagem foi para mim. Alguns até choram. E aí você olha para a pessoa que teve uma reação, chorou, você pensa, louvado seja Deus, olha, vai virar um crente agora, só porque chorou no sermão. Deus não é honrado quando nós refletimos na mensagem. Deus é honrado quando agimos em resposta à mensagem. Essa é a diferença. Deus não é honrado pelas nossas boas intenções, em pensar e sair daqui, nossa pastor, eu preciso fazer isso. É igual quando eu vejo uma palestra sobre dieta e falo, nossa, eu preciso ir para a academia, e eu não vou. O que adianta? Eu saí com a intenção de, agora sim, e eu não faço nada. O que adianta? 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, vai dizer que a tristeza, segundo o Senhor, produz arrependimento e salvação. Mas a tristeza, segundo os homens, só produz remorso. É quando você ouve uma mensagem de Deus, sai daqui, chora e fala, nossa, eu preciso mudar de vida. Mas se essa mensagem não produz arrependimento, você só fica culpado. E tem muitas pessoas que vêm à igreja e saem culpados. Saem emocionados, sabem que precisa fazer, daí quando olham para a própria vida, falam, não consegui mudar, e sai frustrado, remorso, culpado, em vez de sair daqui com uma intenção de fazer, quer saber, agora eu vou agir, não vou pensar. Porque vontade, irmãos, ela não vai acontecer. Vontade de servir a Deus, por quê? Porque infelizmente fomos infectados por um vírus chamado pecado, que faz com que tudo que eu queira é colocar eu no centro. Você sabe o que significa pecado? A palavra que mais usada pecado no Novo Testamento é a palavra armatia, em grego, que significa errar o alvo. É isso que significa. Então, muitas pessoas pensam que o simples fato de eu não pecar, eu estou bem, eu estou salvo, porque eu não estou pecando. Só que o contrário de errar o alvo é o quê? Acertar o alvo. Então, o contrário de pecado não é não pecar, percebe? Porque eu posso viver uma vida toda sem pecar. Como assim, pastor, sem pecar? Se eu parar aqui, pensar na cor branca para o resto dos meus dias e não fazer mais nada, eu não vou estar pensando em nada impuro, eu não vou estar vendo nada impuro, eu não estarei praticando nenhum mal. Eu vou estar salvo? Só pelo simples fato de eu não estar praticando nenhum ato pecaminoso? O fato de você não praticar o pecado não significa que você está acertando o alvo. Sabe qual que é o contrário de pecado? Vontade de Deus. Essa é a diferença. Não tem nada de errado. Pastor, então quer dizer que eu não posso buscar os meus sonhos? Eu não posso correr atrás do meu sonho? Eu não posso correr atrás da minha casa? Não é isso. O problema é o que Jesus ele fala para você hoje, não tem nada de errado. O problema é que você não é errar o alvo. O negócio da vida cristã é acertar o alvo.
é saber qual é a santa e boa vontade de Deus para a sua vida. Esse é o segredo. Isso é difícil. Sabe por quê? Porque aí chega um jovem e pergunta para mim: pastor, fazer tal coisa é pecado? Pastor, fazer tal coisa é pecado? Gente, eu acho que o pastor Zorato tem mais tempo de ministério que eu, com certeza, né? Mas quantas vezes a gente ouve essa pergunta? Na melhor das intenções, sempre tem um jovem e ele fala: mas pastor, tal coisa é pecado? Sempre com a segunda intenção para chegar para o pai e falar assim: mas o pastor falou que não é pecado. O que é isso? É o jovem que quer saber, quanto mais perto do pecado eu posso chegar sem pecar. É isso que ele quer saber. É isso. Quanto mais perto de flertar com o pecado eu posso chegar sem pecar. E a pergunta, e aí você coloca a responsabilidade em quem? Em mim ou em você? Eu que se torno responsável por você. Quando você pergunta para mim: pastor, tal coisa é pecado? E eu falo: ou eu falo: não, não é. E aí você faz: eu só vivo por quê? Porque o pastor Tiago ou o pastor Nicolas falou que é pecado ou que não é pecado. Aí eu perguntei para o Djalma lá se é pecado ou não é pecado. E ele falou que é, então eu não faço mais. Ele falou que não é, então eu vou lá fazer, porque ele falou, então está falado. E eu coloco a responsabilidade da minha fé e da minha vida espiritual e da minha experiência com Jesus nos outros, quando na verdade a pergunta tinha que ser completamente diferente. Na sua experiência, na sua intimidade com Deus, será que isso que você quer é a vontade do seu Deus? Daí a responsabilidade é colocada sobre quem? Sobre você. Isso que é escolha. Porque a gente pode parar para pensar nas nossas escolhas, se é ou não é pecado, mas para pensar realmente nas nossas escolhas, ao lado de Deus, a gente tem que pensar, essa é a vontade de Deus? E aí você pensa, será que... E aí a gente não vai falar sobre TV, assistir TV é pecado, assistir filme é pecado, assistir série é pecado, fazer isso é pecado, jogar é pecado, tal coisa é pecado. E aí não, você faz uma pergunta para você mesmo, será que é da vontade de Deus assistir esse filme agora? Percebe que é diferente? Eu não estou falando que é ou não é, você que tem que responder. Será? Daí o adolescente chega e fala: ai pai, eu quero furar a orelha. Será que é pecado? Daí o pai fica como? Saia justa, não sabe, tem pergunta para o pastor, pergunta ancião, resume, comissão, o que a gente vai fazer? Quando na verdade a gente tinha que olhar para você e perguntar: jovem, sua experiência com Jesus, olha para você, será que é a vontade de Jesus para você? Ele falou para você? Em sua palavra, na sua experiência, na sua oração, será que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Percebe? Eu não estou falando que sim nem que não, porque eu tenho a minha experiência com Jesus. Eu sei o que Ele quer para a minha vida, a sua vontade. Você precisa ter a sua, para que Ele responda essas perguntas. E é isso que é a vida cristã, é isso que é o Evangelho, é isso que a gente precisa viver, colocar Jesus em primeiro lugar, não só como se Ele pode falar o que eu posso ou não posso fazer, mas viver entendendo qual é a vontade dEle. Existe uma coisa bonita no verso 13, que é 4 palavras. Porque depois que eles obedecem, existe uma mensagem de Deus muito importante. Qual que é essa mensagem? Eu estou com vocês. Aonde você lembra que essa mesma frase aparece na Bíblia? Eu estou com vocês. Eis que estou convosco, que é a mesma coisa. Mateus, capítulo 28. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Quem tem controle sou eu. Eu tenho toda a autoridade. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo que eu ensinei a vocês, tudo que eu tenho ordenado. E aí existe a promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa maior. E perceba, para Ageu e o povo de Israel naquele período, a missão era construir o templo. E aí quando as pessoas resolvem parar de olhar para a própria casa e olham para a casa de Deus, pegam o machado, sobem a montanha e começam a cortar madeira, Deus fala: agora você está me obedecendo, agora eu estou com vocês. Aí existe uma promessa.
porque você está fazendo a vontade dEle. Agora eu estou com você. E agora para Jesus, para os nossos tempos, no Novo Testamento, Jesus fala: ei, a autoridade foi me dada no céu e na terra, e você só precisa fazer uma coisa: ide, fazendo discípulos em todas as nações. Aí sim Ele vai estar com você. Mas Jesus precisa ser o primeiro para isso acontecer. Não é tão simples assim. Na verdade é simples, né? Basta só fazer. Existe um conceito na Bíblia que chama imperativo divino. Sabe o que é isso? Você sabe o que é imperativo na língua portuguesa? É tipo quando a minha mãe fala, né? Faça isso. Isso é uma ordem, não é uma sugestão, né? Isso é uma ordem. Quando Deus fala: não tereis outros deuses certo? Não farás para ti imagem de escultura. É uma ordem, é um mandamento. Quando em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, Jesus também tem um imperativo. E aí é o ide portanto, né, por todo mundo, fazei discípulo. Só que na nossa língua portuguesa, o imperativo ele está no ide. E a gente pensa que esse é o mandamento. Estamos na estática, parado, e a gente responde: eu vou, certo? Não é isso? Não é isso que a gente pensa? Quando a gente lê Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20, aquela, ide, portanto, ide. E a gente pensa: não, então o mandamento é sair. Não. Se você olhar no original grego, a palavra ide não está no imperativo, está no gerúndio. Sabe o que é gerúndio? Indo. Ou seja, enquanto você vive, enquanto você vai andando para o trabalho, para a escola, quando você vem para a igreja, enquanto você ainda está decidindo se vai colocar Deus ou não em primeiro lugar, aí vem o mandamento: faça discípulos, discipule. Esse é o mandamento. Não é sair do meu conforto, sair da minha zona de conforto e pregar, como se eu tivesse que ir para a praça pública e começasse a pregar. O chamado não é para você sair da onde você está. O chamado é para onde você está, você identificar as pessoas que estão sobre o seu redor e levar elas a Jesus. E aí quando você faz isso, Ele dá uma resposta e uma promessa maravilhosa, que Ele fala assim: e eu vou estar com você. E eu vou estar com você. Essa é a escolha. Essa é a escolha. Imagina, o Deus criador do universo fala para mim: Nicolas, eu estou com você. Irmãos, de verdade, é isso que eu literalmente espero. Eu não espero sair daqui de Catanduva com um relatório bonito. Eu não espero sair daqui com vocês me lembrando daqui 10 anos, falando que, nossa, a melhor semana de oração que eu já tive na vida. Não espero isso. Eu espero olhar para o meu Deus e falar: Senhor, eu preguei o que o Senhor colocou no meu coração, e eu vou sair de Catanduva com a promessa que Jesus vai estar comigo todos os dias da minha vida. Eu não estou pregando por causa de vocês, não. Eu estou pregando por causa dele. Porque enquanto eu estou ouvindo, eu estou anunciando aquele que precisa ser o primeiro na minha vida e na vida de cada um de vocês, quer você goste ou não, quer a mensagem chegue em você ou não, quer você aceite a mensagem ou não, eu saio daqui com a promessa que Jesus está comigo. O Tiago vai cantar uma música, e é literalmente para a gente escolher colocar Jesus em primeiro lugar. Enquanto você ouve, você toma uma decisão de falar assim: Senhor, eu entendi, eu tenho gastado muito tempo com as minhas coisas, com a minha casa,
enquanto a sua casa, o seu reino, na minha vida continua em ruínas. Tenho dedicado apenas 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Se a gente parar para pensar o que é 1 hora dedicada ao Senhor, e a gente fala assim, quer saber, Senhor, eu não quero mais te dar sobra, eu quero te dar tudo, colocar em primeiro lugar o Senhor na minha vida, porque eu quero ter essa promessa de que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida, até que esse mundo acabe, e a gente viva com Ele para toda a eternidade. Você ouve a música, ora, conversa com Ele, e no final, quero orar por você. Você pode, ao momento que você se sentir, você pode ficar em pé, cantando junto, que é uma música que todo mundo conhece. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não
coração. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm uma experiência com Deus real. Eu sei que você levantou só para renovar um voto que você já tem no seu íntimo com Jesus. Mas existem algumas pessoas aqui que realmente precisam tomar essa decisão real. Eu cresci na igreja, sou filho de pastor. E eu fui convencido a ser cristão. Eu aprendi desde menino que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu sabia todas as histórias bíblicas. Eu sabia. Mas apenas com 23 anos, quando uns amigos chegaram e falaram para mim: Nicolas, vamos sair da igreja. A gente já não vive como se fosse crente mesmo. Bora sair. E tudo no meu corpo queria falar assim: beleza, bora. Mas o meu coração só falou assim: não. Eles falaram: como assim não? Tá maluco? Você nem é crente mais. Você nem vive isso que seu pai prega. Eu falei: mas eu não consigo abandonar Jesus. Eu nunca tinha falado dessa maneira, eu nunca tinha testemunhado para os meus amigos. E aí do nada eu falei: quer saber? Não, pode ir. E aí eu entendi que é uma escolha racional, que não importa meu pai e minha mãe, não importa se eu tenho terceira, quarta geração de adventista, eu precisava tomar uma decisão e falar: Jesus tem que ser o primeiro da minha vida. Não é uma escolha vazia, é uma escolha racional. Onde eu simplesmente tenho que falar: quer saber, eu não vou correr mais atrás dos meus prazeres. Vou colocar Jesus em primeiro lugar. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que têm uma vida de oração, que colocam Jesus em primeiro lugar, que jejuam, que intercedem, que têm uma experiência real com Jesus. E aí você pensa, e você olha e você fala assim: mas eu não tenho, pastor. Para você ter, você só precisa dar um passo, colocar Ele em primeiro. Jesus, ele falou em Mateus capítulo 6, ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas me serão acrescentadas. Por isso que eu coloco Ele em primeiro lugar. Agora, se eu continuar vivendo uma religião onde eu busco as amizades, o dinheiro, os meus sonhos em primeiro lugar, é uma ilusão. E aí por isso que eu me saio desenganado, e eu saio daqui falando: religião não serve para mim. Essa igreja não serve para mim. Na verdade, irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Igreja não serve para ninguém, porque igreja não salva ninguém. Quem serve para alguém, para você, é Jesus Cristo. Ele serve para você. Aqui é um lugar onde pecadores escolheram colocar Jesus em primeiro lugar e amam a cada dia um ao outro, enquanto amam a Jesus Cristo. Vamos escolher colocar Jesus em primeiro lugar. Toma essa decisão. Saia com a promessa que Ele vai estar com você todos os dias. E veja o que Ele vai fazer em sua vida. Prove o meu Deus e veja que Ele é bom. Feche seus olhos.
Senhor Deus, obrigado, Pai, por sua palavra. Um livro tão pequeno como o livro de Ageu traz tão lindas verdades e atuais para nós hoje. Senhor, precisamos viver realmente colocando o Senhor em primeiro lugar. Pai, perdoa por quantas vezes nós pegamos o volante do nosso carro, da nossa vida e chamamos o Senhor só para sentar no carona, só para ser uma companhia enquanto vivemos e seguimos nossa vida como bem entendemos. Senhor, saímos agora, paramos o nosso carro, tiramos a chave e entregamos em Tuas mãos e, Senhor, leva-nos aonde o Senhor quer, na velocidade que o Senhor quer, pelo caminho que o Senhor interessa. Às vezes vão ser caminhos que nós não queremos, Senhor, mas que a promessa que o Senhor estará conosco todos os dias seja o suficiente para passarmos pelos vales da sombra da morte. Se tem alguém aqui, Senhor, algum filho que está lutando, de não sabe se vale a pena colocar ou não o Senhor em primeiro lugar, Senhor, eu peço, Senhor, que desça do céu agora, fale ao coração desse seu filho, dizendo: filho, eu estou aqui, e eu estou disposto a estar com você todos os dias. E para aqueles irmãos que o Senhor conhece pelo nome, que o Senhor tem intimidade com eles, que o Senhor os vê de manhã, de tarde, de noite, te buscando em espírito e em verdade, Senhor, fortaleça cada um deles também, para que a fé não se esmoreça e que a esperança cresça a cada dia. Abençoe essa igreja, abençoe a tua igreja, perdoa os nossos pecados, perdoa por buscarmos os nossos interesses ao invés de colocar Jesus em primeiro lugar, mas decidimos a partir de hoje que Jesus é o primeiro de nossa vida. É isso que pedimos, Senhor, não em merecimento próprio, mas aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Amém. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.